Olá! Hoje iremos tirar as dúvidas da nossa prova, tá bem? A nossa prova é muito boa, muito bacana, 10 questõezinhas de marcar. Então, eu gostei bastante porque eu vi que muitas notas foram boas e percebi que a compreensão foi desejável, né? O nosso objetivo foi alcançado, que foi a aprendizagem. Então, vamos lá. Na primeira pergunta, tinha aqui referente ao processo de obtenção de energia que as plantas faziam através da luz do sol. Muito simples, né? Porque nós já debatemos muito isso. E a fotossíntese, então, a fotossíntese é esse processo que a planta utiliza para obter energia somente através da luz do sol. Já na segunda questão, pergunta a respeito assim, quando fala sobre produtor, consumidor e decompositor, né? Ou seja, produtor é quem produz o seu próprio alimento, consumidor é quem precisa de alguma coisa para poder consumir, né? Para poder sobreviver. E o terceiro item aqui é decompositor, aquele ser que decompõe a matéria morta, né? Faz com que ela se dissolva, se acabe no meio ambiente. Então aqui nós temos três exemplos: os produtores, tá? Os consumidores e os decompositores. Então, aqui pergunta numa alternativa da segunda, qual das alternativas é um ser produtor, tá? E assim, galera, já falei para vocês, só existem um tipo de ser produtor, as plantas. Somente as plantas que produzem o seu próprio alimento. Na questão seguinte, na terceira, pede para você dar exemplo de um ser que é consumidor. E dentre as opções que eu coloquei lá na prova, o único que é consumidor, no caso da questão, é o leão. Ou seja, todos os animais são consumidores. Todos nós somos consumidores. Nós precisamos de uma outra coisa para poder consumir, porque nós e nem os outros animais, eles não conseguem fabricar o seu próprio alimento. Portanto, todos os animais são consumidores. E na quarta questão, pede para, dentre as alternativas que foram citadas, para que você marcasse apenas o ser vivo que era um decompositor. E dentre as opções, a única que era a correta era o fungo. Exatamente, o fungo. Muitas vezes tem fungos que são até comestíveis, tá bom? Mas esse fungo que eu estou me referindo, tá? São os fungos que decompõem a matéria orgânica. Portanto, recapitulando, somente as plantas são produtores do seu próprio alimento. Todos os animais são consumidores. E somente os fungos e as bactérias são os decompositores. Beleza? Quinta questão. Trata de uma outra etapa do conhecimento que tem referente aos seres que são herbívoros, carnívoros e onívoros. E já falei também, herbívoro são os seres que comem plantas. Carnívoros são aqueles seres vivos que se alimentam de carne. E onívoro é aquele ser vivo que se alimenta tanto de planta quanto de carne. Come de tudo, tá bom? E na quinta questão, pedia para você assinalar entre os exemplos citados qual dos animais que era herbívoro. E logicamente que era a vaca, né? Todos os outros eram carnívoros, viu? Na sexta, pede que você destaque o ser vivo que era carnívoro. E dentre as opções, sobrava apenas o tigre que era carnívoro, porque todos os outros, e o que eu coloquei, eram herbívoros. Já na sétima questão, já pedia para que você indicasse um ser que era onívoro, ou seja, que comia de tudo. E nas opções que eu tinha deixado para você marcar, só restava o ser humano. Sim, nós somos seres onívoros. E só por curiosidade, eu vou dizer aqui para vocês que outro ser vivo também é onívoro. Olha, o porco é um ser onívoro, ele come de tudo. O macaco também é um ser onívoro, ele come de tudo. Portanto, recapitulando, os seres que são herbívoros são todos aqueles que comem plantas, tá? E os carnívoros que se alimentam de carne. E o que come planta e que se alimenta de carne são os onívoros, no caso, o nosso exemplo, os homens. A oitava questão tratava sobre a questão dos ossos, né, do sistema esquelético, que a gente abordou bastante aqui também na nossa aula. E assim, qual é o nome da especialidade médica que trata dos problemas relacionados ao sistema esquelético?
Então, assim, quando você já ouviu falar que tem pessoas que têm problema na coluna, que tem que dormir num colchão duro, ou seja, um colchão ortopédico? Você já ouviu falar de pessoas que têm problemas no pé, que tem que usar um sapato ortopédico? Então, essas pessoas que têm problemas ortopédicos, né, têm que usar certos objetos para melhorar a sua vida. E a pessoa que trata dos problemas dos ossos das pessoas é o ortopedista, tá bom? Ortopedista é o que trata desse problema. A nona questão, também ainda se tratando sobre os ossos, ela pede para que você assinale, como curiosidade, o maior osso, o osso mais comprido do corpo humano, tá? E dentre os 206 ossos que nós temos, apesar de termos uns bem miudinhos que ficam lá dentro do nosso ouvido interno, tá? Nós temos um grandão, tá? Que é o osso da coxa, aqui na perna, exatamente, é o fêmur, é o maior osso do corpo humano, tá bom? E na última questão, ela pede para que você observe dentre as opções, tá? Caso ocorra uma lesão grave nas palavras abaixo, que eu havia assinalado aqui, tá? Qual é o osso que foi atingido por algum problema de contusão, de pancada, de acidente, né? Qual desses ossos a pessoa poderia ficar paraplégica ou tetraplégica, tá? Mas antes, saber de uma coisa, quando a pessoa fica paraplégica, ela não pode andar, as pernas ficam incapacitadas de movimento. Quando a pessoa fica tetraplégica, tetra, 1, 2, 3, 4, tetra, tá? Ela fica sem o movimento dos dois braços e das duas pernas. Portanto, fica tetraplégica, tá bem? E assim, a opção correta, a qual a pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégica em caso de acidente ou problema nessa parte de óssea, é a coluna vertebral, galera. Tá? A coluna vertebral, ela sustenta todo o nosso corpo junto com os outros ossos, tá? E se ela for atingida, ela poderá deixar com que a pessoa fique sem movimentos, né? Portanto, muito cuidado, aviso novamente aí as pessoas que têm aí uma vida muito ousada, né? Cuidado com quem anda de moto e tudo mais, enfim, tá? Essa foi a nossa prova, muito bem contextualizada, muito rica em leitura. Eu espero que vocês tenham realmente entendido. E o nosso objetivo, como eu falei, foi aqui, né? A aprendizagem, né? O importante foi a aprendizagem e realmente foi muito boa mesmo, porque eu percebi pelas notas de vocês, tá bem? Portanto, um grande abraço e até mais!